Sou o faraó Elídios, o ex-me, Deus dos deuses. Nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de aprendizagem com a tecnologia. Bem, pessoal, eu vou usar para aqui eu estar fazendo esse vídeo, um vídeo que foi postado aqui no Instagram, e esse vídeo, quem está falando nele é o Jared Cooney Horvath, neurocientista cognitivo, focado na aprendizagem humana. Sim, pessoal, esse neurocientista, ele, pelos estudos dele, a geração Z, que é essa nossa última geração, ela perdeu para a geração anterior em questão de resultados de aprendizagem. Podemos usar que essa geração, abre aspas, está emburrecida, feche aspas, em relação à geração anterior. E a conclusão que esse neurocientista ele fala para concluir o vídeo dele, ele fala, abre aspas, evoluímos aprendendo com outros seres humanos. Não se aprende com as telas, e as telas contornam esse processo. Feche aspas. Olha, eu vou falar aqui, vou fazer uma discordância dessa frase dela, que ele disse aqui, de uma forma parcial. Eu vou discordar dessa conclusão que ele fez no vídeo, que está postado aqui, e vou apresentar argumentos que amparam essa minha discordância com que ele tem falado, que a tecnologia não funciona para a aprendizagem. Então, referente à frase que ele falou, pessoal, eu concordo com ele parcialmente quando ele disse, evoluímos aprendendo com outros seres humanos. Realmente, nós aprendemos, evoluímos com outros seres humanos. Agora, eu já discordo dele quando ele diz que não se aprende com as telas, e as telas contornam esse processo. Inclusive, ele diz que desde 1960 tem se usado a tecnologia para aprendizagem, Então agora eu vou apresentar os fatos por causa que eu discordo que ele disse, pessoal. Bem, pessoal, eu quando eu fui mais novo, eu era criança, eu joguei muito videogame, pessoal. O videogame, ele cria na nossa capacidade cognitiva, ele cria conexão entre neurônios, ele cria caminhos, ele favorece para a memória da pessoa. Porque no videogame você tem que memorizar os passos ali, memorizar o controle ali, qual que é o botão que você vai apertar para que você possa fazer o videogame lá na tela, o joguinho, você vencer aquele jogo que você está jogando. Então isso vai fazendo o quê? Vai criando conexões neurais, vai construindo memória, e isso vai ajudando no quê? Vai ajudando no processo de aprendizagem, porque quanto mais
neurônios ativos, mais caminhos você tem, mais uma mente ativa você tem, mais fácil fica a aprendizagem. Então, na época do meu videogame, quando eu jogava muito videogame. Para vocês terem uma ideia, eu estudava de manhã e após o estudo eu já chegava em casa, já assistia ali o programa da Xuxa, que era um programa onde eu assistia os desenhos de super-heróis, né, como os Thundercats, He-Man, né? O pessoal da minha época conhece e sabe que eu estou falando esses desenhos que fez com que eu aprendesse a desejar ser um herói, né? A ser uma pessoa para defender as outras, alguma causa, né? Alguma causa para o bem. Então, já começava na tela da televisão com um programa que aquele desenho era um programa educativo para me gostar de pessoas, de super-heróis, né? E depois ainda teve os filmes do Superman, né? Que passou primeiro nos cinemas, né? Eu sou da época em que o ator Christopher Reeve era o que fazia o papel do Super-Homem. E depois quando veio passar para a televisão, eu não perdia nenhum dos Supermans. Então eu aprendi, né, com as telas do cinema e com a tela de televisão e também com os videogames a me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Eu sou um X-Men, eu sou um super-herói, né? Uma pessoa com uma consciência divina, né? Então, pessoal, as telas me ajudou a me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Então já vai na contramão do que ele falou, que a tecnologia não funciona para aprendizagem. Eu quero que vocês foquem no que eu estou falando para vocês, pessoal. E com os videogames, né? Com o videogame eu ficava, aí eu falei para vocês, eu chegava, assistia ali os desenhos animados do programa da Xuxa, da Rede Globo, e depois eu fazia algumas tarefas para minha mãe, e logo em seguida, pessoal, eu ia para o videogame. O videogame, eu jogava muito bem os joguinhos da minha época, que quem é da minha época vai lembrar, o Pac-Man, River Raid, o Enduro, né? Eram os que eram mais jogados ali naquela minha época, e do poder aquisitivo que eu tinha, né, pessoal? É claro que pessoas que poderiam viajar para o exterior ou um poder aquisitivo maior poderia ter um videogame melhor do que o que nós tínhamos. Mas então o meu aprendizado, a minha memória foi se formando ali jogando videogame, usando a tela do videogame e ali criando conexões entre os neurônios, porque você tinha que saber jogar ali a jogada, manusear suas mãos para você vencer o seu adversário no videogame. Então o videogame é um dos métodos de aprendizagem e que forma, sim, grandes profissionais. Nós temos um exemplo que eu ouvi dizer, né, e eu acredito que isso aconteceu com ele. O campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, usou muito o treinamento dele, o tempo dele de treinamento na tela ali, né, de jogar os videogames, né? Então nós vemos pilotos aprenderem a pilotar em telas ali, né, para poder, antes de entrar, né, em telas de simulação de voo, em videogames de simulação de uma corrida,
que o Lewis Hamilton ele usou antes de ser um campeão na Fórmula 1, né? E depois, pessoal, depois de eu ter abandonado não ter mais jogado videogame, eu passei a usar o celular para desenvolver o meu trabalho. O celular é uma tela, não é, pessoal? Eu passei a usar o celular para desenvolver meu trabalho, para fazer as minhas postagens nas redes sociais, fazer as minhas postagens no YouTube, né? E também uso com um processo de aprendizado para ouvir vídeos interessantes e de capacitação, né? E de desenvolvimento pessoal, assistindo outros profissionais para eu aprender. Então, eu saí da tela de televisão, que me ensinou bastante, e estou com o celular agora que continua me ensinando, que continua me capacitando através desses vídeos de capacitação postados nas redes sociais e também no YouTube. Então, além de usar para assistir vídeos, eu ainda uso o celular para fazer leituras de e-book. Sim, leituras de livros em e-book. Então, eu amparo o uso da tela e da tecnologia para fazer leitura, para fazer o aprendizado e a capacitação das pessoas, porque as telas, elas ajudam sim no desenvolvimento da aprendizagem, no desenvolvimento da pessoa. Ela não podemos endemonizar o celular nem a TV, porque são as nossas escolhas no celular e na televisão que vai nos capacitar para sermos uma pessoa boa, uma pessoa que está fazendo a finalidade dela aqui na sua encarnação, que é a evolução dela, é a evolução que nós temos que evoluir no nosso planeta. Então, quando esse neurocientista cognitivo, o Gerd, diz que não se aprende com a tela e as telas contornam esse processo, né? Dizendo, né? Resumindo, tecnologia não funciona para aprendizagem. Com essa argumentação e com o que eu apresentei aqui nesse vídeo, que eu estou discordando dele, apresentando fatos concretos de que podemos sim, e a tecnologia está sendo usada nas escolas. Eu vou dizer aqui de um país que está dando um baile na educação dos seus jovens e das suas crianças, que a China. A China tem usado a tecnologia para poder melhorar o aprendizado dos seus alunos. Inclusive tem uma tecnologia lá, fica num canto lá, um sensor, uma câmera que fica acompanhando. Cada aluno coloca um arcozinho assim, um arco na cabeça, e aquele arco identifica se a pessoa está atenta ou não. E aquele outro equipamento tecnológico lá no canto da sala informa para o professor qual aluno está desatento na aula. E aí o professor pode ir lá e ver o que está acontecendo com ele. O que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, não é ficção,
é tecnologia dentro de escolas lá na China, formando incríveis profissionais que estão sendo usados na engenharia, que estão sendo usados na tecnologia, que estão sendo usados em várias profissões, superando muito os profissionais do Ocidente. Estão tendo muito bom desempenho, né? Então, nós não podemos colocar a tecnologia dizendo que ela não ajuda. Agora, se o neurocientista cognitivo Gerd Kühne-Hovert ele permitir, eu vou dizer para ele o que eu acredito que é o que está emburrecendo, né? Ou seja, fazendo com que a geração Z seja uma geração com desempenho menor que a geração anterior. Eu vou dizer que, primeiramente, isso não é totalmente uma verdade. Nós estamos vendo jovens e profissionais sendo formados. Eu estou citando a China só aqui, pessoal, até para não... É a que eu tenho aqui de lembrança, tá? Mas nós poderíamos apontar outros países tranquilamente, tá? Mas saindo aqui do Ocidente. Por que eu falo saindo aqui do Ocidente, pessoal? Porque infelizmente, pessoal, aí eu vou te dizer o que pode estar causando essa queda no desempenho de inteligência, né? Na queda do desempenho cognitivo dessa geração Z. Eu vou dizer aqui que uma das coisas que pode ser, pessoal, são o uso das vacinas, pessoal. Sim, nós podemos estar sendo, né, os jovens da geração Z está podendo ser menos inteligentes, ou seja, mais lentos, né, mais lerdos para fazer as coisas, né, menos atenção no que está fazendo, por causa da quantidade de vacinas que estão exigindo que as nossas crianças elas sejam vacinadas. Então, essas vacinas, eu quero dizer assim, anteriormente aos tempos de hoje, né, as primeiras vacinas, eu posso dizer para vocês, pessoal, que nós podíamos confiar nelas. Mas, infelizmente, nos dias atuais, nós não estamos podendo confiar mais em vacinas, porque nós estamos vendo casos em que a indústria farmacêutica, elas têm, de vez de usar os remédios para curar as pessoas das enfermidades, elas estão fazendo com que as pessoas, dizendo para as pessoas que elas estão com doenças crônicas, fazendo com que as pessoas se tornem dependentes daquele remédio e de uma receita médica para pegar aquele remédio. Então nós não estamos podendo confiar na indústria farmacêutica e nem mais no que está sendo colocado para dentro dos nossos corpos, que quando se vacina, não é só aquele componente que vai ajudar você a se recuperar a saúde. Ela vem, aquela vacina, com todos os efeitos colaterais que é produzido por ela. Então, eu tenho aqui para vocês um exemplo da vacina BCG. A vacina BCG, quando aplicada no bracinho da criança, faz aquela ferida, pessoal, né? É uma vacina para tuberculose, faz aquela ferida. E aquilo lá vai sarando, aí fica aquele sinalzinho, tem aquele sinal
tá, pessoal? Eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal. Nós aqui do Brasil e nós dos países pobres, né, do hemisfério sul, nós fomos subjugados pelos países ricos e usados muitas das vezes de cobaia, muitas das vezes perseguidos. Quando um país começava a querer se desenvolver aqui, ia lá, o país dos Estados Unidos vinha, gerava uma guerra e destruía aquele desenvolvimento, né? Nós temos o caso do Paraguai aqui, a Guerra do Paraguai. O Paraguai tinha ótimos índices de desenvolvimento, né? Teve outras consequências da guerra também, mas também foi por causa do grande desenvolvimento que ele estava. Mas vamos voltar agora com o que eu estava falando, que é a vacina. Então a vacina, o que acontece, pessoal? Da BCG causa aquele sinal no braço das pessoas. E esses dias, pessoal, passou um vídeo aonde os adolescentes do hemisfério sul, né, dos países da América Latina, mostrava o braço deles, lá tinha o sinal da vacina. E os americanos, pessoal, os pessoal dos países ricos, né, dos países do primeiro mundo, né, mostrando os braços deles, e eles não tomaram essa vacina, pessoal. Eles não tomaram essa vacina, pessoal. Então